Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal MAPC Linguística. Antes de começar esse vídeo sobre o aspecto ingressivo e estativo, traduzam essas frases que estão aí na tela para o inglês. Vocês que têm um domínio do inglês, traduzam-as para o inglês. Tentem traduzir essas frases que estão aí. Pause o vídeo se quiser, né? Não saber a resposta, que daqui a pouco eu vou dar a resposta e vou explicar por que vocês estão errados. Então esse vídeo é sobre o aspecto ingressivo e estativo. Uma coisa que é relativamente falha nos livros de linguística, tanto linguística científica, porque eu estudei esse aspecto na USP, quando eu fiz pós-graduação. Estudei a literatura de aspecto, né, e continuo acompanhando. E também no ensino popular de idiomas, né, mesmo que o ensino popular, assim, seja menos teórico, claro, muitas vezes eles esquecem de explicar a diferença entre certas coisas que deviam ser explicadas. Por isso que muita gente não aprende a traduzir essas frases que vocês traduziram e agora estão aqui coçando a cabeça para saber por que vocês erraram, o que acontece, né? Então, essas frases aí, né? Eu conheço aquela menina. Bom, conheço em inglês é o verbo know, que não distingue saber de conhecer. O inglês não distingue saber de conhecer, né? Então, eu conheço aquela menina, I know that girl. Eu conhecia aquela menina, semana passada eu já conhecia aquela menina que você me apresentou, eu já conhecia ela. I knew that girl, eu uso o passado do verbo know. Mas eu conhecia aquela menina, semana passada eu conheci aquela menina. Aí você não pode falar I knew that girl. Não, mas conhecia não é o passado do verbo conhecer, que é know. Aí acontece uma coisa, né? No português, um verbo estativo, como conhecer descreve um estado de você ter um conhecimento na cabeça. Saber e conhecer, é o estado. Mas quando você coloca ele no perfeito, eu conheci, ele muda de aspecto. Ele deixa de ser estativo, ele deixa de descrever um estado de ter um conhecimento na cabeça para descrever a ação, a mudança de estado para você passar a ter o conhecimento na sua cabeça. De não ter o conhecimento para conhecimento, uma mudança de estado. Isso eu chamo de aspecto ingressivo. Tá? A literatura linguística, por incrível que pareça, não tem um nome estabelecido para isso. Alguns livros, como o Comrie, que é um dos maiores livros de aspecto, já dos anos 70, bem antigo, chama de dinâmico, mas não entra muito em detalhes sobre isso. Qual é a diferença de uma coisa que exprime um estado e uma coisa que exprime uma mudança de estado? Eu conheço você. Aí nada mudou, eu conheço você. Ele me conhece. Ele tem conhecimento na cabeça, o estado do conhecimento está na cabeça dele. Mas eu conheci você ontem. Ele me conheceu ontem. Daí, em inglês tem que falar he met me, e não he knew me. Tem que usar o verbo meet, que é um verbo por natureza ingressivo. Ele indica mudança de estado. Que você passar a conhecer algo que você não conhecia. Então, meet também tem uma função diferente, que é você se encontrar com alguém quando você combinou um encontro, né? Mas aí é outra coisa. I met that girl. Eu conheci aquela outra. Eu sei que ela mora aqui. I know she lives here. Eu sabia que ela mora aqui. I knew she lives here. Eu sabia. No passado imperfeito não tem essa mudança. Mas quando você coloca no passado perfeito, eu soube que ela mora aqui. Daí você não pode falar I knew she lives here. Você tem que falar I found out. Né? Ou I discovered. Ou I was told. Você tem que indicar um verbo que indica que você descobriu que ela mora aqui. Porque quando você fala soube, o verbo saber deixa de ser estativo, ele deixa de indicar o estado de ter uma informação na cabeça, para você indicar a mudança de estado de você passar a ter aquela informação na sua cabeça. Eu soube que ela está aqui. Ontem eu não sabia. Hoje eu soube que ela mora aqui. Ou seja, hoje me contaram, eu descobri de alguma maneira que a informação entrou na minha cabeça. O verbo saber, que é estativo, primordialmente, né, se você colocar ele no aspecto imperfeito ou no modo real, né, ele indica o aspecto, ele indica algo estativo, né, o estado de conhecer alguma coisa. No aspecto perfeito, eu soube, ele passa a indicar uma mudança de estado. O verbo dormir também é estativo, indica você estar no estado de sono.
Um estado de perda de consciência típica do sono, né? Não desmaiado, né? Mas é que o sono. Você tá... Mas veja essas duas frases. Ele dormiu rápido e ele dormiu bem. Ele dormiu bem é estativo. Você descreve que no passado ele estava no estado de sono bom. Um sono bem aproveitado. Sono relaxante. Agora ele dormiu rápido. Geralmente você vai interpretar isso no sentido que ele adormeceu rápido. Né? Você pode trocar o verbo ele dormiu rápido por ele adormeceu rápido. Agora você não pode trocar ele dormiu bem por ele adormeceu bem. Então existem vários fatores aí que transformam verbos estativos em ingressivos. E uma série de outros fenômenos. Por exemplo, quando o verbo está no modo irreal ou no futuro, né? Eu quero saber. Olha, eu quero saber o que você fez. Aí é ingressivo, né? Porque eu quero saber. Se você não sabe, você quer estar no estado de saber. Para entrar no estado de saber, no estativo do saber, você tem que ingressar nesse estado. Você tem que estar então, eu quero saber é uma frase ingressiva. Ela indica que você quer entrar no estado de saber. Né? Então tem uma série de fenômenos que estão associados aí a interação entre aspecto ingressivo e aspecto perfeito. Eu sabia que ela mora aqui. I knew she lived here. Mas eu soube que ela mora aqui. Aí indica que I found out she lives here. Né? Então vamos lá ver alguns outros verbos estativos que causam confusão para o brasileiro, né, e nas línguas no geral. Por exemplo, no inglês, vou pegar aqui um exemplo geralmente em inglês e algumas outras línguas europeias mais comuns, mas primariamente o inglês. O verbo to lie do inglês. Não lie de mentir, o lie de estar deitado. O português tinha, as línguas latinas tinham, né, desde o latim, um verbo que indicava estar deitado, que era jazer. Jazer é um verbo estativo. Né? Aqui jaz, hoje você fala só para morto, né? Aqui jaz tal pessoa. Aqui está deitada tal pessoa. Hoje a gente tem que colocar uma expressão, estar deitado. Mas em inglês tem o verbo to lie, que é estar deitado. Mas tem lie down, que indica a mudança de estado. Lie é estativo, lie down é ingressivo. Indica você adotar a postura deitada, deitar-se. O verbo deitar-se em português é ingressivo. A gente não tem mais verbo jazer, não usa mais verbo jazer, que era o equivalente estativo de deitar-se. Jazer era estar deitado e deitar-se era você passar, entrar no estado de estar deitado. Mesma coisa, sentar-se. Sentar é ingressivo. Eu sentei na cama. Significa que você mudou de posição. Você estava em pé e sentou. Em inglês tem to sit, que é estar sentado, e to sit down. Daí sim, sit down é sentar, é mudar de posição. To sit é estar sentado. Então se você falar I am sitting here, não é eu estou me sentando aqui, eu estou sentado aqui. Porque o verbo sit sem o down indica o estado de sentar. To stand é a mesma coisa. To stand é estar em pé. To stand up é se levantar. To sleep no inglês só pode ser estativo. Ao contrário do português, que tem uma leitura... que o português tem no verbo o aspecto perfeito. A gente tem o passado perfeito e o passado imperfeito. Ele dormia... geralmente é estativo, né? Ele dormia todo dia na cama. Ele dormia todo dia no chão. Ele dorme no chão. Ele dorme muito bem. Geralmente vai ser estativo, né? O ingressivo, a gente tem adormecer, só que a gente nem precisa usar. A gente não precisa usar adormecer sempre. A gente pode falar, ele dormiu rápido, como a gente viu naquela frase. Né? Ele estava assistindo o filme e dormiu. Em inglês você tem que usar para indicar entrar no sono. Você tem que falar, he fell asleep. He was watching the movie and fell asleep. He fell asleep quickly. Outro interessante é o verbo wear. Wear é estativo em inglês. Wear é estar com roupa. Então aqui, I am wearing a black t-shirt. Eu estou vestido com a camisa. Eu estou usando uma camisa. Indica o estado. Wear é estativo. O ingressivo de wear é to put on. Que é pôr no meu corpo uma... Você vai falar, eu estou sem camisa e eu quero colocar uma camisa. I'm gonna put on a shirt. I'm putting on a shirt. I'm putting on a black shirt. Esse é o estado de... a mudança de estado de você colocar uma roupa, uma camisa preta no corpo. To get dressed também, mas get dressed é intransitivo. To know a gente já viu. To know só pode ser estativo em inglês. Para você indicar que você soube uma coisa, to find out, to learn, to be told, to meet, se for no sentido de conhecer.
O verbo be, né? Qual é o estativo? O verbo be é estativo, estar, ser. Você é alguma coisa, você está. Quando você passa, pelo menos na posição, eu estou em casa. Qual é o ingressivo disso? Eu vou para casa. Agora eu estou em casa, estado. O verbo ir é o ingressivo de estar, né? E o próprio verbo estar nas línguas latinas, a gente vai mais tarde, ele é justamente qual é a diferença entre estar e é. Né? Ele é rico e ele está rico. É que ele é rico indica meramente o estativo. Você não está explicando mais nada, ele é rico. Agora o está, ele indica um estado que foi atingido a partir de uma mudança de estado. Ele enriqueceu, então ele está rico. Ele não era. Houve uma mudança de estado. Houve uma ingressão. E essa ingressão está completa, ela está no perfeito, ela está perfeita, ela foi realizada. Então o estar é um verbo de ligação, um verbo cópula perfeito. Né? Um ingressivo perfeito de uma cópula. É o resultado de uma mudança. E também o ingressivo do verbo ser, no sentido de você ser a identidade, eu sou o professor, eu sou o engenheiro, né? Eu sou bailarina. O ingressivo dele é tornar-se, ou virar em português. Em português a gente tem vários aí. Com adjetivo é ficar. Em inglês é to become or to get. I became a doctor. Né? But I got rich. Você vê que o I got rich no inglês, que é o perfeito do verbo get, passado do verbo get, ele tem o mesmo significado que eu estou rico no presente português, porque o presente do verbo estar bate com o perfeito do verbo tornar-se, ficar. Né? Ou seja, o perfeito do verbo estar é um perfeito de um ingressivo. O presente do verbo estar é o ingressivo do perfeito. A mesma coisa. Eu estou rico é uma coisa que eu fiquei rico. Você pega um ingressivo no perfeito é igual um estativo no presente. Tem todas as interações que a gente vai explorar mais um pouco. Outro verbo que tem aí, às vezes causa confusão, é o verbo calar. To shut up em inglês. Em português e inglês, esse verbo tem o mesmo aspecto. É ingressivo. To shut up é você deixar de falar. Indica uma mudança de estado. Eu estou falando agora, eu me calei. Em algumas línguas não tem claramente um verbo ingressivo para isso. Por exemplo, em italiano, tacere, ou em francês, terra, ou em romeno, tace, ou em latim, tacere. Tacere é estar em silêncio. Lui tace. Ele está falando, não sei o que ele se calou. Pode ser que ele meramente. Você pega uma pessoa que vai ser interrogada, coloca ele na cadeira e fala, lui tace. Ele não está falando, não significa que ele parou de falar, pode ser que ele nunca tenha falado. É diferente, ele se calou, não é que ele se calou, ele não está falando, é outra coisa. O verbo tacere, mesma coisa no alemão. Schweigen. O verbo schweigen é o verbo estar calado. Estar sem falar. Não passar a falar. Parar de falar. O verbo ter, estar em posse de alguma coisa, ter para si, né, alguma coisa, é o estativo. Indica o estado de ter uma posse de algo. O verbo obter seria o ingressivo. Obter, arranjar, né, conseguir, descolar, ganhar. Tem uma série de nuances ingressivas da noção de como você passa a ter a posse. Possuir. O verbo possuir também é ingressivo, né? Eu possuo é estativo. Eu possuo aquele terreno, no sentido que... Agora, se você colocar no perfeito, eu possuí. Ou seja, eu tomei posse. Daí passa a ser ingressivo. É causado que o verbo ter, se você colocar no perfeito, né, eu tive, você só expressa um estado que parou de existir. Ele não passa a ser ingressivo. Mas o verbo possuir passa. Então aí essa fórmula que eu falei desde o começo do vídeo, que o estativo no aspecto perfeito passa a ser ingressivo, ele é relativo. Ele não funciona muito bem para certos verbos. Funciona mais para alguns e não funciona para outros. Uma regra parcial. Amar. Amar indica o estado. Eu amo aquela pessoa. Eu amo a minha cidade. Se apaixonar, daí é o ingressivo. Indica a entrada do estado. Entender e aprender. Entender é o estado. Aprender é passar a entender. Passar a saber também, né? Existir e surgir. Surgir é o ingressivo de existir. Passar a existir. Surgir indica algo passa a existir, né? Carecer e perder. Carecer é não ter. E perder é passar a não ter.
Estar ausente e desaparecer. Estar ausente é estativo, desaparecer é ingressivo. Estar presente e aparecer. Eu estou presente e eu apareci. Eu passei a estar presente. Temer, ou ter medo. Tem um ingressivo causativo, né? Que temer indica o estado de você ter medo, de você estar com medo. Mas tem um verbo assustar, que não só é fazer alguém ter medo, que é ingressivo, mas também é causativo. Você está dando medo para outro, não para si mesmo. Eu passo que o passivo dele, ou o reflexivo, né? Assustar-se, eu me assustei. Aí sim é o ingressivo de temer. Eu temo fantasmas, eu me assustei com um fantasma, eu passei a ter medo. O verbo pendurar, né? É curioso que pendurar alguma coisa, ou o verbo to hang no inglês, que é um exemplo melhor. I'm hanging the clock on the wall. Aí é ingressivo, né? Você está mudando a posição do relógio. Eu estou pendurando o relógio na parede. Agora, the clock is hanging on the wall, o relógio está pendurado, aí é estativo. Aí está pendurado. Você pode usar, né, quando está na forma onde o sujeito está sofrendo ação, né, inacusativa, ele pode ser usado dessa maneira intransitiva no sentido estativo. Quando ele é transitivo, ele é ingressivo, mas quando ele é intransitivo, ele é estativo. Eu estou pendurando, I'm hanging the clock on the wall, ingressivo, mudança de posição. The clock is hanging on the wall. Aí é estativo. Tem substantivos que podem ter aspectos também. Por exemplo, limpeza em português é um substantivo ambíguo. Limpeza pode tanto descrever a ação de você limpar, de você transformar algo de um estado sujo para um estado limpo, quanto o estado de estar limpo, limpeza, que é estativo. A limpeza no sentido de limpação, de eliminação da sujeira é ingressivo. A limpeza no sentido, nossa, uma limpeza, esse quarto está de uma limpeza maravilhosa, ou seja, aí é estativo, o estado de estar limpo, ao contrário da ação de você remover a sujeira. Em inglês tem palavras diferentes para isso. A remoção da sujeira é cleaning, mas o estado de não ter sujeira é cleanliness. Olha a diferença, cleanliness. Apesar de ser escrito clean, da mesma maneira se fala cleanliness. Simplicidade é estativo, simplificação é ingressivo. Né? Assim como o verbo simplificar é um verbo ingressivo, né? Indica uma mudança de estado. Tamanho indica uma propriedade estativa. O tamanho, o ingressivo de tamanho é o crescimento ou a redução. Depende em que direção está indo a mudança de estado. Né? A beleza é estativa, mas o embelezamento é ingressivo. A escuridão é estativa, mas o escurecimento é ingressivo. A sabedoria ou o conhecimento são estativos, mas o aprendizado é ingressivo. O medo é estativo, mas a intimidação é ingressiva e causativa também. Em muitas línguas não europeias, como no chinês, por exemplo, várias línguas ativas indígenas do Brasil também, a gente tem os chamados verbos estativos. Geralmente eles desempenham a mesma função que os adjetivos das línguas europeias e nas línguas da Eurásia Ocidental no geral. Muitas línguas não tem puramente uma categoria adjetival, que o adjetivo na língua europeia, nas línguas do Oriente Médio, como o árabe, tende a ter uma função, uma morfologia, um comportamento similar ao do substantivo. É meio que um mini substantivo que vai ali acompanhando o substantivo, né? Em línguas orientais, em línguas nativas das Américas, línguas africanas, muitas vezes tem um verbo estativo. É um verbo que designa, por exemplo, ser profundo. Por exemplo, no chinês, Chen é profundo. Se você falar Hai Han Chen, o mar é muito profundo. Mas se você colocar a partícula le nesse verbo Chen, que é o verbo ser profundo, você coloca ele no aspecto perfeito. Indica uma ação completa. A ação completa de ser profundo é estar profundo. Você vê que o mar ficou mais profundo. Hai Han Chen le. Agora o mar está profundo. O mar se aprofundou, o mar ficou mais fundo. Então, quando você coloca o le, você vai indicar que aquilo é um estado presente, mas resultado de uma mudança no passado. Similar à diferença entre o mar é profundo e o mar está profundo. Olha, mais uma vez, aquela noção de que o verbo estar é o ingressivo no perfeito.
Vários outros exemplos, né? Vários adjetivos formam não só substantivos estativos, como ingressivos. É magro, tem magreza, que é estativo, mas tem emagrecer, ou emagrecimento, que é ingressivo. Pobre tem pobreza, que é estativo, mas tem empobrecer, empobrecimento. A gente não tem o verbo, a gente só tem a pobreza, a gente tem substantivo estativo, mas não o verbo estativo, porque a gente pode criar um verbo estativo de pobre meramente colocando o verbo ser mais pobre. Eu sou pobre. Em algumas línguas, a própria palavra pobre em si já é ser pobre. Então a gente não precisa de colocar o verbo ser junto do pobre. Pobre já é isso, né? Mas no caso do ingressivo, a gente tem um verbo ingressivo, empobrecer. Manhã é amanhecer. Noite, anoitecer. Puto, emputecer. Gordo, engordar. Não tem engordecer, né? Curioso. Esse sufixo ecer já tinha no latim essa função de fazer verbos ingressivos. Só que no latim, os gramáticos chamam isso erroneamente, até hoje, na época já chamavam, né, nas gramáticas antigas, erroneamente de verbos incoativos. Isso é um grande erro que a gramática até hoje comete. De chamar esses verbos, no latim tem escere no final, esquere, esco, de verbos inceptivos ou incoativos. Inceptivo e incoativo indica que aquilo seria o começo da ação. Então o verbo com anoitecer indicaria o começo de ficar noite. Isso não é verdade. O verbo anoitecer, em latim ou em português, esses verbos descritos como inceptivos, eles não descrevem o começo da ação. Você pode falar, olha, já anoiteceu. A noite está um breu, porque anoiteceu. Então o verbo não descreve o começo da ação, ele descreve o fim também. Ele descreve a transformação em si, não só o começo da transformação. Ele descreve o começo, o meio e o fim da transformação. Olha, vai anoitecer, está começando a anoitecer, está anoitecendo e já anoiteceu. Então o nome inceptivo e incoativo, que a gente acha nas gramáticas latinas, é o nome errado. Uma descrição que leva ao erro. E uma das principais razões pelas quais a gente não tem uma análise científica até hoje do aspecto ingressivo nas línguas do mundo. Uma das maiores falhas das gramáticas, inclusive científicas, de linguística. Velho, envelhecer. Pálido, empalidecer. Até substantivos. Gaveta, engavetar. Colocar na gaveta, né? Mudar de parede, emparedar. Né? O verbo latino, a raiz gno, que tem a ver com know do inglês, a mesma raiz do know, do verbo know, você vê a similaridade, né? O K de know era pronunciado antigamente no inglês. Tinha gno, que era saber, mas gnoscere era passar a saber. E esses verbos que tem o gnoscere, esse sufixo incoativo, chamado incoativo, que eu chamo de ingressivo, né? Mais corretamente, esse escere, gnoscere, no passado perfeito se perdia. Então você coloca só no presente e no imperfeito. No passado perfeito, esse verbo cognoscere é cognovi. O escere se perde na cognoscevi, ou cognosqui. É cognovi. Porque no passado, esse verbo se torna realmente ingressivo. Ele não precisa do sufixo ingressivo para ser ingressivo. No passado perfeito, ele já é ingressivo pelo próprio aspecto perfeito, que transforma o estativo em ingressivo. Né? Parece ser o contrário, né? Por que ele tem um sufixo ingressivo no presente? Justamente quando ele não tem um significado ingressivo. Né? Porque ele tinha mais um significado conhecido, ingressivo, mais ou menos. Né? Aí precisava ser indicado a diferença entre saber e passar a saber. Gno e gnoscere. Com o tempo isso meio ficou apagado. O grego também tinha esses verbos, e também esse sufixo esco, do grego, ele some nos aspectos perfeitos, como no aoristo e no perfeito grego. Em inglês a gente tem também uma série de adjetivos que formam verbos ingressivos e substantivos também. Hard, que é duro, hardening, harden. Fat, fatten. Sweet, sweeten. Tight, tighten. Worse, worsen. Light, lighten. Bright, brighten. Fright, que é pavor, frighten, que é assustar. Height, que é altura, e to heighten, que também é um dos verbos que significa elevar. E esses verbos ingressivos, eles podem geralmente ter aquela variação causativa, que ele pode ser usado de maneira ativa, né, um transitivo, onde um sujeito, um agente afeta um paciente, né, o calor está endurecendo o cimento. O calor endurece o cimento. Mas pode falar também o cimento está endurecendo. Ele pode ser passivo, chama-se inacusativo na linguística isso, né?
A versão transitiva é uma versão acusativa. E a versão intransitiva desses verbos, ele muda de... O sujeito do verbo deixa de ser o fazedor da ação e passa a ser o sofredor da ação. O calor está endurecendo o cimento. Aí o cimento está sofrendo a ação de endurecer. Mas quando você usa o cimento está endurecendo, o cimento também está sofrendo a ação. O calor não endureceu o cimento, etc. Né? Então aí tem uma série de fenômenos, né, que vão ser associados a... E na minha mentoria de idiomas eu explico. Nas várias línguas que eu ensino, em russo. O russo, claro, tem uma marcação de aspecto muito interessante. As línguas eslavas têm uma marcação de aspecto muito interessante. Em russo, né, nas línguas germânicas, nas línguas latinas, em italiano, no latino, no grego antigo. Em algumas línguas asiáticas que eu ensino, você entra em contato para saber as condições. Eu explico claramente como funciona, né, todo esse aspecto toda essa questão do aspecto ingressivo e como que ele interage com o aspecto perfectivo. Uma série de fenômenos interessantíssimos acaba ocorrendo nas línguas do mundo, cada língua de um jeito. É difícil pesquisar porque não tem literatura sobre isso. Eu faço uma pesquisa minha sobre isso. Às vezes eu consulto falantes nativos através da internet para saber o que acontece. Esse verbo estativo, quando eu coloco no perfeito, ele tem uma leitura ingressiva. Né? O verbo vestir passa a ser, né, estar se vestindo, passa a ser... Né? Eu faço tipo de pergunta e vou descobrindo. Mas uma coisa que eu poderia transformar numa pesquisa acadêmica, pretendo transformar numa pesquisa acadêmica bem logo. Se eu tiver paciência de fazer isso, mas é uma coisa interessantíssima que eu espero que vocês tenham curtido aqui nesse vídeo, né, um pouco dessa teoria, muito mais que isso. Tem muitas coisas a serem debatidas no grego e no latim. É muito interessante como funciona esse sistema. Nas línguas eslavas é fascinante também. Por exemplo, no eslavo o verbo saber tem um par aspectual, que é o saber perfectivo. Todo verbo em eslavo tem um verbo perfeito e o verbo imperfeito. Os verbos têm um aspecto perene, eles não mudam de aspecto. Para você colocar um verbo no aspecto perfeito, você tem que pegar um outro verbo. Tem verbo que é inerentemente imperfeito e verbo que é inerentemente perfeito. Todos os verbos vêm em pares. Então, quando você pega o verbo saber imperfeito, ele só é estativo. Mas quando você pega o par perfeito dele, especialmente no passado, ele passa a indicar eu passei a saber, eu soube, como no português. Eu soube, ou seja, eu aprendi, eu fiquei sabendo. E no presente ele tem significado de futuro. Eu vou saber. Ou seja, eu vou aprender isso. Que é o verbo uznat no russo. Geralmente as gramáticas, seja populares ou mais acadêmicas e científicas, tendem a ser completamente silenciosas, completamente negligentes quanto a esses fenômenos. E aqui na linguística, na mentoria, meu PC, no canal, meu PC, você vai aprender algumas coisas assim que realmente não tem muito aí por fora. Tem coisas assim que... Para ver como a linguística é uma ciência bastante virgem ainda, né? Que uma pessoa ela tem como descobrir certas coisas que não foram descobertas. É um campo virgem, qualquer um pode entrar na linguística ainda e descobrir fenômenos, explorar fenômenos, estão muito pouco explorados. A linguística é a última ciência a ser explorada, eu acho, das grandes ciências, porque a linguagem é uma coisa que a gente usa com tanta facilidade, de maneira tão natural, que a gente não percebe o quão complexa ela é. A gente simplesmente usa. A vida inteira você falou, eu soube que ela chegou, eu soube que você está doente, eu soube. E você nunca percebeu que esse soube é diferente do saber de eu sei. Você indica o estado, eu soube, eu passei a saber. Ele dormiu rápido. Ele dormiu bem. São coisas diferentes. Ele adormeceu rápido, o outro ele adormeceu bem. Não dá pra trocar. Você nunca percebeu que não tinha essa... porque a gente usa a língua de maneira inconsciente. Então isso acaba, por incrível que pareça, sendo um impedimento para entender a língua. Porque a gente é tão bom lidando com a língua, só que a gente é muito bom lidando no nível inconsciente com a língua. Transformar isso em conhecimento consciente, isso é a linguística. Você pegar essa parte toda inconsciente que tem na nossa mente, já está aqui dentro. Só que a gente não sabe. A nossa mente inconsciente linguística sabe. A nossa mente consciente não tem análise disso. E isso é a linguística, essencialmente. Tá? Então entre em contato, quem quiser participar da mentoria, aprender idiomas ou linguística teórica comigo aqui pela internet. Eu ensino pela internet, você entra em chamada de vídeo comigo. Conheça aqui meu dicionário online, temático, multilingüe.
que inclui inclusive o aspecto estativo e ingressivo indicado lá, qual é o aspecto, como funciona o aspecto em algumas línguas. E a gente se vê então no próximo vídeo.